Sejam bem-vindos ao programa Educação em Movimento, que fala hoje sobre a experiência do intercâmbio. Viajar pode ser muito mais que um momento de lazer, especialmente se a intenção for estudar no exterior. Conhecer outros lugares, conhecer outras culturas, abre um leque de oportunidades para a formação acadêmica e profissional dos alunos. Não é? Então, para falar sobre isso, nós recebemos aqui a professora Rita Loubach, que é assessora de Relações Internacionais da PUC Minas, e a aluna Isabel Vilela. Isabel faz Relações Internacionais e voltou recentemente de um intercâmbio na China. Mas antes de começarmos nossa conversa, vamos ouvir a fala, a experiência aí do diretor da agência World Study, Paulo Silva. O sonho de muitos jovens é ter a chance de estudar em outro país, uma oportunidade de ampliar conhecimentos, além de conhecer uma cultura diferente, com outros hábitos e costumes. E é esse sonho que continua alimentando e fazendo crescer o mercado de agências de intercâmbio no Brasil. Hoje em dia, nós temos a grande faixa dos alunos ainda continua de 18 a 27, 28 anos, é a grande maioria dos alunos. Mas nós temos também, agora está crescendo um número, está crescente o número de, jovens profissionais. Atualmente tem sido em primeiro lugar, disparado, Canadá. É o primeiro país, é o país que tem mais receptivo, maior qualidade de vida, duas das 10 cidades melhores do mundo estão no Canadá, que é Vancouver, Toronto, enfim. Então, em primeiro lugar, Canadá, segundo lugar, Estados Unidos, em terceiro lugar, Austrália, em quarto lugar, vem Inglaterra e Irlanda. Mas antes de decidir o seu destino e arrumar as malas, o estudante deve tomar alguns cuidados na escolha da agência de intercâmbio que irá auxiliá-lo nos preparativos para a viagem. Primeiro passo, se preparar. Preparar, que eu digo, começar a procurar sobre o destino, sobre os programas que ele tem interesse de fazer com pelo menos 6 meses de antecedência, pelo menos. Por quê? Tem a questão de visto, a questão de adaptação, a questão que tem que pagar o programa antes do embarque, então tem toda uma questão financeira. Segundo, ler muito, ir para a internet está aí para isso, Os blogueiros, os digital influencers estão aí para ajudar, Facebook, ir para a internet e procurar a respeito do destino, a respeito do local o qual ele gostaria de ir. E terceiro lugar conversar com o máximo de pessoas possíveis que já tenham feito o intercâmbio, não só para aquele lugar, para outros, para até ver se é isso que quer mesmo, quanto tempo quer ficar fora, se vai a questão emocional, o choque cultural e aquela questão de expectativa, aquela questão também do lado emocional, se vou dar conta, se não vou, às vezes é a primeira viagem que vai para o exterior, então a gente ajuda em todos esses momentos que eu acho que a maior preocupação dos meninos é isso. Professora Rita, Isabel, é um prazer recebê-las aqui. Agradeço a disponibilidade de estarem aqui com a gente para falar sobre essa experiência de intercâmbio, que, como o Paulo Silva nos diz aí no vídeo, é uma experiência que é muito rica, mas que envolve também uma série de procedimentos, de protocolos, e nem sempre os alunos sabem, da possibilidade do intercâmbio e o quanto isto é rico para a formação deles. Rita, como é essa experiência na PUC Minas? Você cuida, dessas no caso coisas. da PUC, a Assessoria de Relações Internacionais, ela é responsável pela política de internacionalização como um todo. O intercâmbio é uma das atividades que a assessoria faz. Mas o que vem a ser isso na prática para um aluno, para um professor ou para um funcionário? Porque a gente costuma pensar que o intercâmbio é só para o estudante, restringe-se aos alunos, Na verdade, não. Nós temos... como é que começa esse intercâmbio? Eu participo principalmente de 2 feiras no exterior, que elas são mandatórias para a área internacional. Uma delas é o NAFSA, nos Estados Unidos, onde se reúnem todos os anos, numa cidade diferente dos Estados Unidos,
cerca de 8 mil instituições de ensino superior no mundo. De ensino superior. Isso. E na Europa, todo ano, tem o EAIE, European Association for International Education, também em uma capital, normalmente são capitais, mas tem grandes cidades da Europa também, com o mesmo propósito. Ou seja, é lá que eu encontro os meus iguais, os outros assessores de relações internacionais das universidades no mundo inteiro. E aí é um processo de formiguinha, de sentar, a gente sai com... assim que abre a inscrição, eu coloco o perfil da PUC, com os nossos destaques, quem somos, quantos alunos temos. Eu sempre começo dizendo, somos a maior PUC do mundo, somos uma das melhores universidades do Brasil. Temos sim, o brasileiro tem que entender que nas nossas universidades nós temos áreas de excelência, sim, nem tudo lá de fora é melhor do que o que a gente tem. E mais do que isso, eu acho que nós temos áreas de excelência, não são muitas, mas em escolas, universidades particulares, confessionais, como é a PUC Minas. Não apenas nas públicas, não é? Exatamente. Então, por exemplo, só para ficar em Belo Horizonte, a UFMG, que é um parceiro nosso na rede Uniminas, que é uma rede de universidades públicas, é a única privada, é a PUC, nós temos as mesmas dinâmicas, ou seja, vamos aos mesmos lugares. As mesmas oportunidades. As mesmas oportunidades. Então, deste processo digamos assim, de estabelecimento de parcerias, que a gente chama de parcerias bilaterais, ou seja, a PUC com uma universidade lá fora. Nós estamos em todos os continentes e temos hoje 700 vagas gratuitas para os nossos alunos e uma situação, às vezes, inusitada. Eu fico, por exemplo, com vaga sobrando na Sorbonne e numa universidade de Bolonha, porque o nosso aluno, quando fala um outro idioma, fala o inglês. Em geral é isso, não é, Isabel? Isso é verdade. Você tem domínio do inglês e esse é um requisito, não é? Para fazer o intercâmbio. Sim. Eu fui, no meu caso, para a China, né, com inglês. E aí me preparei antes um pouco, fazendo umas aulas de chinês para... Fez um pouco de mandarim? Um pouco de mandarim. Mas a universidade lá oferecia aulas de mandarim e todas as aulas assim, de relações internacionais, que lá no caso eu fiz business, foram em inglês. Mas foi ótimo, porque consegui aprender um pouco de mandarim, consegui me virar nas cidades, viajar e tudo, e voltei com conhecimento, né, em inglês e sobre a minha área. Sem dúvida, Rita, você falava que muitas vezes sobram vagas, não é? A que você atribui isso? A falta de informação ou mesmo a falta de condição do aluno? Porque não basta querer, não é? Não, na verdade é o seguinte, o aluno que é pagante da PUC, tem um aluno com bolsa, tem aluno com FIES, tem aluno com ProUni, mas o aluno pagante, o que a PUC faz? Enquanto o aluno está no exterior, ele não paga nada aqui na PUC e não paga no parceiro, por força do acordo. O aluno que vem da mesma maneira não paga nada com a gente. Então, o que a PUC faz? Ela faz uma dupla renúncia do seu aluno que está indo e do aluno que está voltando. Porque o aluno leva este valor para ajudar a se manter no exterior. Porque o que é caro, de fato, é a estada dele lá. Não, na verdade, a matrícula e as tuitions and fees, ou seja, as taxas. As taxas. Então, se ele está isento aqui na PUC, ele leva isso para custear a vida, porque lá também ele não vai pagar. Então, o acordo bilateral, ele tem esse princípio, isso que chama bilateral. O meu aluno não paga e nem o seu aluno paga. E aí, por exemplo, quando você consegue atrair para seu portfólio de parceiros, uma universidade de Sorbonne, uma universidade de Bolonha, não é para qualquer um conseguir isso. Sim, claro. E dói o coração de ver que, por não falar esses idiomas, o aluno não vai. Porque muitas vezes ele pensa assim, eu falo francês mais ou menos, ou eu falo italiano mais ou menos. Só que não é mais ou menos. Para o aluno ir, ele tem que ter uma média igual ou superior a 70, e isso na área de exatas é puxado, você sabe que Isso é nas disciplinas do seu curso. Isso, para participar do processo seletivo. Regulares e tal. Então, ele tem que ter essa média acadêmica, ele tem que ter proficiência do idioma do país para onde ele quer ir, e quem dá esse atestado são as instituições oficiais. Pois é, mas olha só, no caso da Isabel, a Isabel certamente tem proficiência em inglês, não em mandarim. Né? No caso destes países, né, que estão lá do outro lado do mundo, essa proficiência não necessariamente é na língua local, mas é certamente o inglês, né? Pois é, que esse é um outro problema. Eu tenho 700 vagas, isso não é pouco. Não eu teria mais ainda se a PUC ensinasse em inglês. Porque países como a gente, como nós, Brasil, como China, como Índia, como os países do leste europeu, como a própria Holanda, ou seja, mesmo países que têm um sistema educacional forte,
Por exemplo, a França, Sei. Em algumas áreas a França está abrindo mão, ela sabe que ela tem que oferecer conteúdos em inglês. É a língua franca do mundo, quer você goste ou não. E essa é uma questão, sim, muito complicada, não é? Porque nós sabemos qual é a condição de boa parte dos nossos alunos, e inclusive na universidade particular. Sim. Bom, não saia daí, a gente volta já já depois de um pequeno intervalo.